me sinto assim muito honrado, estava fazendo as contas, né? A terceira vez que o pastor me convida para estar aqui na igreja. Falei, opa, a igreja de Três Lagoas, daqui a pouco a gente está fazendo morada na igreja, né? Bom, mas é bom que a gente é uma família só, né? Nós somos todos irmãos na fé, somos todos filhos do Deus Altíssimo, servos de Cristo. Queremos glorificar a Deus o tempo todo, em todo lugar. E aqui não é diferente, nós já adoramos a Deus, ouvimos testemunho dos projetos de missões espalhados pelo mundo. Isso nos alegra. E hoje fui convidado pelo pastor Felipe para falar no culto de encerramento da campanha de missões mundiais de 2024, aqui na Igreja Batista de Três Lagoas. E é sempre um desafio, né? Porque encerra-se a campanha, mas o desafio continua, né? Todos nós somos desafiados a continuarmos servindo, porque através do nosso serviço é que nós vamos ter as vidas que necessitam ser alcançadas transformadas. Nós somos desafiados o tempo todo, em todos os lugares, para que a gente possa alcançar as pessoas que necessitam. Eu quero ler com vocês um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 até o 7. E o tema dessa palavra é servir para transformar. Essa é a missão da igreja. E o nosso objetivo hoje é que nós sejamos inspirados, né? Sejamos inspirados para nos envolver ativamente na vida da igreja. Eu sei que nós estamos aqui, é uma alegria, estamos aqui para adorarmos a Deus, mas que muitas vezes nós olhamos para nós como indivíduo, como pessoa, e pensamos assim, poxa, mas eu até queria, fica naquela dúvida, até queria participar mais, eu até queria fazer mais, mas talvez a gente questione o tempo, talvez questione a capacitação, eu não sei falar em público, eu não sei como dizer de Jesus para as pessoas, mas há muitas formas, né? Há muitas formas. Uma das principais formas de nós falarmos de Jesus para as pessoas é através do nosso testemunho. As pessoas precisam saber quem nós somos em Cristo. As pessoas precisam saber que Cristo nos alcançou e transformou as nossas vidas. Atos capítulo 6, do 1 até o 7, a palavra diz, à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram, nós apóstolos devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes haviam se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhe impuseram as mãos. Assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Grifo no versículo 7, irmãos, que diz assim, assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar. E que a mensagem de Deus continue a se espalhar em todos os lugares. Em todos os lugares, né? Quero falar um pouquinho de mim, antes de nós falarmos a palavra de Deus. Eu fui alcançado, de fato, pelo Evangelho em 2011. Fui alcançado num culto simples, mas que pessoas como eu e você se dispuseram a estar ali naquele lugar, naquele momento, enfrentando as barreiras do ambiente em que eu estava para falar do amor de Cristo. Então, naquele momento, naquela palavra, eu pude então entregar a minha vida para Jesus, num culto simples. Um violeiro cantando e um tal de Pedro Jamel contando o testemunho dele. Nunca me esqueci disso. Mas que me tocou e que me levou a me render a Jesus. E quando nós
somos alcançados pela fé, há um desejo no nosso coração. E esse desejo é de que aquilo que nós recebemos, isso é o Espírito Santo quem faz em nós, aquilo que nós recebemos, nós também vamos partilhar, vamos compartilhar, vamos levar adiante para que outras pessoas também possam sentir a nossa alegria, ter a nossa esperança e poder descansar naquele que nos deu a salvação. Esse é o desejo. Então por isso que aquele homem chamado Pedro Jamel, aquele homem que estava com o violão, que eu não me recordo o nome, estavam ali contando o testemunho deles e através do testemunho deles contagiando outras vidas. E não é diferente aqui no texto que nós lemos. Nós estamos diante de um texto da palavra de Deus que relata o crescimento da igreja lá em Jerusalém. Se nós começarmos a ler, e eu creio que todos já leram, os primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, havia uma grande expectativa. Essa expectativa foi suprida quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja em Jerusalém. Essa expectativa se transformou em uma grande ousadia, porque eles estavam ali propagando o Evangelho. E a propagação do Evangelho não foi só os que estavam, aliás, aos que estavam em Jerusalém, mas não só os de Jerusalém. Havia ali em Jerusalém pessoas de muitas nações, de muitos lugares, que puderam ouvir o Evangelho, serem tocados, transformados, salvos, e que também levaram a palavra a outras pessoas. E aí a igreja só crescia. E esse crescimento da igreja trouxe desafios para a igreja. Trouxe perseguições. Trouxe problemas pontuais de organização, como nós vimos aqui. Mas todos esses desafios foram sendo superados pela ação do Espírito Santo. Eu estava lendo o texto da palavra de Deus aqui e eu quis me colocar naquela situação dos apóstolos quando eles estavam lá no capítulo 4, levando a palavra de Deus, e eles foram presos, porque haviam curado um homem. Deus havia operado um milagre, e Pedro e João foram lançados na prisão. E aí o Espírito Santo vem e resgata eles, os anjos resgatam ele, colocam eles de novo para pregar a palavra, porque havia uma urgência na pregação do Evangelho. E há a mesma urgência nos dias de hoje. Nós ouvimos agora há pouco, nosso promotor de missões aqui da igreja, relatando o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo na Oceania. Mas também nós temos que olhar para a nossa cidade, para o nosso bairro, para o nosso país vizinho, para os nossos países vizinhos, Argentina, Paraguai, para as pessoas de diversas etnias, diversas nações que estão morando em Foz do Iguaçu, que vieram por algum motivo para Foz do Iguaçu, ou porque vieram refugiados, ou porque estão aqui estudando na nossa cidade, mas que também não conhecem a Jesus e precisam conhecer a Jesus. Então há uma urgência na pregação do Evangelho, há uma urgência na mensagem. E aqueles homens então foram ali colocados e foram chamados diante do Sinédrio, e ali deram o testemunho deles e falaram que eles antes serviam a Deus do que serviam aos homens. E aí a decisão deles foi o quê? Que aqueles homens fossem chicoteados. Quando eu li esse texto de novo, eu fiquei imaginando, e nós? Nós estamos preparados para esses desafios? E é interessante que eles estavam cheios de alegria depois que isso aconteceu. Estavam cheios de alegria, porque importava sofrer por amor a Jesus. Irmãos, nós somos desafiados o tempo todo. E como nós estamos reagindo aos desafios que são colocados diante de nós? Nós, de fato, somos testemunhas de Jesus? Ou apenas espectadores? Ou participantes de um momento de adoração, de um momento de louvor? E nos rendemos somente no momento de adoração e de louvor? E quando nós somos desafiados, nós estamos preparados para nos alegrar com as perseguições, com as agressões, com os nãos que vamos ouvir, com as rejeições que vamos sofrer. Então, essa que é a grande questão. Os missionários estão lá no campo, encerramento de missões nacionais, mas a missão continua. Nós temos que completar a missão. As estatísticas da Junta de Missões que chegaram até nós nos dão que são mais ou menos 1.900 missionários de missões mundiais espalhados pelo mundo. E que a Junta de Missões Mundiais há um alvo de, até 2030, terem 3.000 missionários. Isso se Cristo não voltar antes, né? Espero que volte. E 3.000 missionários para que possam continuar essa missão, de completar a missão de levar o Evangelho a toda criatura em todas as partes. E essa missão de levar o Evangelho, de levar
as boas novas não é só dos missionários de junta de missões mundiais, nacionais, estaduais, não é só dos pastores, não é só dos líderes de ministérios, é de todos nós. De todos nós que estamos assentados aqui. Aqui no texto que nós lemos, havia uma grande demanda na igreja de Jerusalém. Essa demanda, nós vamos olhar pelo texto, ela foi suprida. Mas eu faço uma pergunta a você aqui antes. Qual é o papel de cada um de nós na missão da igreja? Qual é o papel de cada um de nós? Você sabe qual é o seu papel na missão da igreja? Aonde você está inserido no corpo de Cristo? O que tem? Qual é a sua relação com a igreja? Esse é o papel. E eu respondo a você. A nossa missão na igreja é servir. E servir significa nos colocar debaixo da autoridade de Deus em primeiro lugar, para fazer a vontade de Deus e obedecer à liderança da igreja, correto? Isso significa submeter as nossas próprias vontades e os nossos desejos à vontade de Deus. E Deus tem bons planos para nós, para que nós possamos seguir servindo como bons dispenseiros, como bons discípulos de Jesus. Na Bíblia, o ato de servir é frequentemente associado ao cuidado e ao amor ao próximo, correto? Na Bíblia a gente vai ver isso. Tem uma parábola que Jesus conta lá no Lucas capítulo 10, a parábola do bom samaritano. Isso retrata bem como deve ser o nosso ministério na igreja, né? Havia um homem que havia sido espancado por ladrões, estava abandonado pelo caminho, e ali passa então um samaritano e o recolhe e presta ali cuidado àquele homem, demonstrando compaixão e amor. Essa é a missão. Nós temos uma missão, a missão de servir. Nós queremos servir. E o contexto da igreja de Atos dos Apóstolos é o contexto da nossa igreja hoje, da igreja contemporânea, os desafios do crescimento. Nós queremos crescer, mas com o crescimento vem os desafios. E como crescer, se nós não fomos desafiados a servir? Nós somos desafiados a servir porque nós queremos ver uma igreja que cresce a cada dia. Nós queremos ver igrejas espalhadas por todos os lugares. O nosso irmão colocou, há uma igreja em cada esquina. Glória a Deus por isso. Mas nós queremos ver as igrejas em cada esquina, as igrejas cheias de pessoas que não estão buscando apenas satisfação para as suas necessidades, mas de pessoas que entendem que foram chamadas a servir. Amor e compaixão. De pessoas que foram chamadas a testemunhar o grande amor de Cristo por cada pessoa em cada lugar. Nós estamos cansados de nos deparar pelos lugares que nós andamos. Todos nós estamos cansados de nos deparar. Seja no trabalho, seja no consultório médico, na lanchonete, em qualquer lugar que nós estamos, de pessoas vazias, de pessoas que não têm a vida, a vida não tem sentido para elas. Estão buscando satisfação em prazeres do mundo. Estão buscando satisfação em coisas que estão levando-as a perecer cada dia mais. E cabe a quem? A igreja. E nós somos igreja. Nós somos servos de Deus, discípulos de Jesus, salvos em Cristo, para que nós possamos então propagar as boas novas às vidas, às pessoas. E nós estamos dispostos, irmãos, como eu volto a repetir, não são só os missionários, os líderes que têm esta missão de levar o Evangelho. Todos nós que estamos aqui, em todos os lugares, temos uma missão de servir a Jesus. Na igreja, nós temos espaço para servir. Mas acima de tudo, lá fora, o nosso espaço está preparado. As vidas que estão vazias e sedentas, buscando satisfação, buscando motivo para viver, um sentido para a vida, e esse sentido só em Jesus. E nós sabemos, nós temos um grande tesouro guardado em nós. Nós podemos compartilhar esse tesouro com as pessoas. Os 7 homens foram escolhidos, esses 7 diáconos aqui foram escolhidos porque havia uma necessidade naquela igreja. Qual era a necessidade? Havia uma reclamação, uma queixa. As viúvas dos gregos estavam ficando desamparadas.
E os apóstolos já não estavam dando conta. Glória a Deus por isso, né? Eles não estavam dando conta do serviço. E eu louvo a Deus que o pastor Felipe aqui também não esteja dando conta do trabalho e do serviço dele. Eu louvo a Deus que os pastores das igrejas não deem conta dos seus trabalhos. Para que nós como igreja, a gente possa também reagir e sermos o suporte aos nossos pastores, assumindo as responsabilidades na igreja, assumindo os ministérios. E quando eu digo os ministérios, são das coisas mais simples que nós podemos fazer numa igreja, desde a limpeza até o ministério, a vida de oração, os ministérios de louvor, de evangelismo, de ensino, todos os lugares. E aí você se pergunta, e eu me pergunto, aonde nós podemos nos colocar para que nós, dentro da igreja, possamos ser como esses 7 homens que se dispuseram a servir, porque eles se dispuseram a servir, e nós também temos que nos dispor a servir. Mas havia algumas condições para que aqueles homens pudessem ser separados para o serviço. Eles deviam ser homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e homens de sabedoria, né? Era preciso que aqueles homens fossem íntegros, né? E a integridade é essencial para a liderança eficaz, correto? Líderes íntegros são honestos, confiáveis, transparentes em suas ações. Eles vivem de acordo com os princípios bíblicos e são exemplo para os outros a seguir. A integridade também constrói confiança entre o líder e os membros da igreja. Integridade, boa reputação. É isso que nós precisamos ter para que nós possamos servir como líderes na nossa igreja, mas também como líderes na nossa casa, como líderes em todos os lugares que nós estivermos, irmãos. Quando a gente fala em liderança, a gente pensa que é só aquele que assume um ministério na igreja. Não é não. Nós somos pessoas destinadas a servir. E toda pessoa que serve é um líder. Aonde está? Você está destinado a servir na sua empresa. Você está destinado a servir na sua faculdade, na sua escola, onde você está. Ali você vai liderar. Por que você vai liderar? Porque as pessoas vão olhar para você e vão ver em você um norte. Vão ver em você alguém que tem algo que eles podem confiar. Para isso é preciso que nós sejamos íntegros e tenhamos boa reputação. Como que você vai falar de Jesus para uma pessoa se a pessoa olha para você e fala, não, aquele cara lá não, aquele cara não me pega. Aquele lá não pode falar de Jesus para mim não. A vida toda errada. O cara deve uma vela para cada santo. O cara trai a esposa. Aquele cara lá não tem um namoro cristão não. Aquele cara lá não vive de fato o evangelho de Cristo, né? Nós temos que ser também guiados pelo Espírito Santo conforme a palavra que nos orientou. E para sermos guiados pelo Espírito Santo, é Ele quem nos dá sabedoria, entendimento, orientação. Ele permite que nós possamos tomar decisões que estão alinhadas com os propósitos de Deus. É o Espírito Santo que capacita cada um de nós para que a gente possa evidenciar os dons espirituais e para o serviço eficaz na igreja. Também é preciso que a gente tenha discernimento. O discernimento é a capacidade de entender e aplicar a verdade de Deus em situações complexas. Muitas vezes nós somos deparados com pessoas que estão diante de nós e que estão com alguma demanda difícil, estão em conflito. Quantas vezes você se deparou com pessoas desesperadas, né? A gente estava vindo de manhã aqui para a igreja, a gente parou ali para avisar uma moça de um cachorro, estava correndo atrás dela, ela estava chorando. A gente até pensou que ela estava chorando por causa do cachorro, mas ficou uma dúvida. Será que ela estava chorando mesmo por causa do cachorro que estava correndo atrás dela? O que estava passando no coração daquela moça? Quantas vezes você se depara com pessoas que estão aflitas, desesperadas? Quantas vezes você se depara com pessoas que estão precisando desabafar, abrir o coração para você? Ou para alguém? Você é o agente de Deus naquele momento, para levar essa palavra. Por isso que você precisa estar disposto a servir. Servir para transformar vidas em todos os lugares. Nós precisamos estarmos dispostos a servir e seguir os exemplos de grandes líderes, né? De grandes líderes. Na Bíblia nós vamos encontrar homens de Deus que serviram de forma espetacular. Nós vamos ver Moisés, nós vamos ver Josué, nós vamos ver Samuel, nós vamos ver Daniel, nós vamos ver no Novo Testamento os próprios
discípulos, apóstolos de Jesus aqui servindo, Pedro, João, nós vamos ver nos tempos atuais, nós vamos ver Martinho Lutero, nós vamos ver João Calvino, Billy Graham, homens que serviram, foram grandes líderes porque serviram e transformaram vidas. Nós vamos encontrar nos dias de hoje, ao nosso redor, pessoas que estão servindo a Deus, que são exemplos para nós. Os nossos pastores, por exemplo, são exemplos para nós. São exemplos de serviço, de dedicação, exemplos de serviço e dedicação que transformam vidas. Por exemplo, o meu pastor, eu conheci ele numa situação de dificuldade. Irmãos, eu vivi um tempo com Cristo, mas longe da comunidade cristã, dentro da prisão. Mas lá dentro da prisão, nós pregávamos o Evangelho de Cristo porque nós fomos alcançados. O meu pastor se dispôs a servir para que a minha vida fosse transformada e para que outras vidas fossem transformadas também. E quando nós nos dispomos a servir, irmãos, nós estamos no serviço liberando outras pessoas para que possam liderar. Aqueles 7 homens que foram escolhidos aqui para cuidarem do serviço, que foram os diáconos, liberaram os apóstolos para uma vida de oração e uma vida dedicada à pregação da palavra. Conforme o versículo 4 diz, então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra, correto? Eles se dedicaram à oração e ao ensino da palavra, porque havia homens que estavam ali dando suporte para que eles pudessem então se dedicar à vida de oração e à vida da palavra. E nós estamos aqui hoje. Estamos aqui no encerramento de campanha de missões mundiais. Eu e você não podemos estar lá na Oceania, lá na Europa, levando o Evangelho. Amém? Não podemos, né? Como não podemos? Nós oramos por aqueles missionários. Nós temos a certeza, a convicção na nossa fé, que aquela oração que nós fizemos aqui hoje está movendo a mão de Deus em favor daqueles homens que pregam o Evangelho lá e movendo a mão de Deus em favor daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Amém? Nós acreditamos nisso. Mas tem mais, nós podemos fazer mais. Nós podemos contribuir, como o pastor já colocou aqui. Nós podemos contribuir. E a palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo faz uma listinha de dons aqui no capítulo 12. E me chama a atenção que, do versículo 6 em diante, ele diz assim: Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Pregue a palavra, na proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Sirva com dedicação. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraja. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. E se for o dom de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Várias formas de nós exercermos o nosso dom, de exercermos o nosso serviço diante da igreja, diante de Deus. É uma igreja só que está em todos os lugares. Este é o foco. Os discípulos, os apóstolos, eles estavam sendo liberados para a evangelização, porque havia pessoas dispostas a servir, pessoas dispostas a contribuir, pessoas dispostas a dobrar os joelhos e orar, pessoas dispostas a ensinar, pessoas dispostas a contribuir com generosidade, pessoas dispostas a exercer misericórdia, porque Deus havia dado dons a todos, e a todos nós Deus dá dons também, né? E, irmãos, a escolha dos 7 homens, que são conhecidos como diáconos, foi feita para resolver esse problema de distribuição de alimentos que estava ocorrendo na igreja lá em Jerusalém. Os apóstolos reconheceram que não poderiam negligenciar o ministério da palavra de Deus para servir as mesas. Portanto, eles selecionaram esses 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para essa tarefa. Isso permitiu que os apóstolos se dedicassem mais à oração e ao ministério da palavra. Mas também, aqui nós vamos ver o serviço na igreja. O serviço na igreja é essencial para que os líderes possam se dedicar à sua responsabilidade com mais foco e eficiência. Ou seja, a diaconia, que é o termo grego que significa serviço, é um estilo de vida da igreja e no cotidiano dos discípulos de Jesus. Tudo que é realizado dentro da igreja, em todas as programações, em todos os departamentos, possui um objetivo comum: servir ao Senhor
e aos irmãos. Nós podemos citar alguns exemplos de serviço na igreja. Nós já citamos aqui. Por exemplo, servir no ministério de louvor, servir no ministério de ensino, servir no ministério de oração, servir em diversos departamentos da igreja, até mesmo na limpeza da igreja nós estamos servindo, e servindo para transformar. Quando nós servimos, nós estamos sendo usados de alguma maneira para que haja transformação de vidas e para que nós possamos nos sentir também pertencentes ao corpo de Cristo. E quando nós servimos, nós entendemos que nós temos responsabilidades, nós temos objetivos a serem alcançados, nós temos um motivo em tudo que nós fazemos, né? O chamado ao serviço, ele nos declara que todos nós somos chamados e que todos nós temos esse objetivo de servir com alegria, com submissão e com dedicação, porque essa é a vontade do Senhor. E a recompensa para os que servem. Bênçãos e crescimento são derramadas sobre os que servem. Bênçãos individuais e bênçãos coletivas. O serviço na igreja traz bênçãos tanto para o indivíduo quanto para a igreja. Também nos aproxima de Deus e ajuda-nos a desenvolver um caráter. O serviço nos aproxima de Deus e o serviço também nos fortalece na nossa fé, à medida que vemos o trabalhar de Deus através de nós para abençoar os outros. E no serviço nós vamos formar conexão com outras pessoas. O serviço na igreja nos conecta com outras pessoas. Trabalhar juntos para um propósito comum cria um senso de comunidade e pertencimento. Além disso, o serviço nos dá a oportunidade de conhecer e entender melhor as pessoas com quem servimos. E qual é o impacto maior? É sobre as nossas vidas? Não, o impacto maior, quando nós nos dispomos a servir, é na vida dos não crentes. É tão bom uma igreja unida. É tão bom uma igreja que vive em comunhão. A alegria de estar no meio de um povo que vive a fé, que glorifica a Deus, que em todo momento externa às pessoas de fora o quanto Deus é maravilhoso sobre as nossas vidas. E é tão difícil quando você se depara com um povo fechado, com um povo que é tímido no falar, um povo que é tímido no agir, um povo que apático à realidade que está à nossa volta. Nós queremos muito que os povos da Europa sejam evangelizados, sejam alcançados novamente por Jesus. Queremos muito que os povos da Oceania possam entender o verdadeiro evangelho e quebrar essa barreira que foi criada por pseudos evangelhos que foram pregados lá na Oceania. Nós queremos que o Paraguai seja uma nação cristã protestante evangélica. Nós queremos que a Argentina glorifique a Deus, sendo um país próspero, um país que adora a Deus. Nós queremos que a Venezuela, que a Bolívia, que todas as nações que estão ao nosso redor sejam alcançadas, mas parte de nós, irmãos, entendermos que através do nosso serviço, por mais simples que seja na nossa igreja, na nossa comunidade, ela vai influenciar de uma forma espantosa, porque é o poder de Deus, é o Espírito Santo quem vai nos mover na direção dessas pessoas. Mas nós temos que estar dispostos. Nós temos que estar dispostos a levar as chibatadas. Nós temos que estar dispostos a ouvir os nãos. Nós temos que estar dispostos a sermos desprezados, a sermos rejeitados. Nós temos que estar dispostos por amor a Cristo. Se nós queremos estar bem com o mundo, nós jamais estaremos bem com Jesus. Se nós queremos estar bem com as pessoas que estão ao nosso redor, que não professam a nossa fé, nós jamais vamos estar bem com Deus. Há algo errado na nossa vida. Então nós temos que estar dispostos a servir o tempo todo. E eu estou dizendo a questão do serviço, que o serviço transforma, porque essa responsabilidade de servir é de todos nós. É a igreja de Cristo que serve. Não é um pastor que serve. Nós temos um pastor, o pastor cuida disso. Nós temos ali os líderes do Ministério de Louvor, eles cuidam disso. Nós temos o pessoal que foi separado para fazer evangelismo, eles cuidam disso. Nós não temos. Nós somos igreja. E como igreja, nós vamos nos dedicar a fazer aquilo que o Senhor nos colocou diante de nós. O serviço é fundamental para que haja transformação. No texto que nós lemos de Atos, nós vimos que havia uma grande demanda.
Foram separados 7 homens para servir. Esses 7 homens que foram separados para servir, vocês acham que eles ficaram apenas nesse serviço de cuidar das viúvas, de cuidar das demandas locais que estavam ali? Com o passar do tempo e avançando pelo livro de Atos, nós vamos encontrar um homem chamado Estevão, testemunhando e dando a sua vida por amor a Jesus. Um pouquinho mais para frente, nós vamos encontrar um homem chamado Filipe, sendo responsável pela conversão de um eunuco etíope. E nós temos, pelas histórias que contam, pela tradição, que aquele eunuco, ele levou o evangelho lá para a Etiópia. Então, irmãos, quando nós falamos, nós estamos servindo. Quando nós testemunhamos, nós estamos servindo. Quando nós assumimos algo dentro da nossa igreja, nós estamos servindo. Na nossa casa, quando nós dobramos os nossos joelhos com a nossa família para orar, quando nós falamos de Jesus para os nossos filhos, para os nossos parentes, nós estamos tendo a oportunidade de servir. Porque a missão, a campanha de missões mundiais, ela encerra hoje, mas a missão continua. A campanha termina hoje, mas a missão continua. E a missão de todos nós. A missão de todos nós. Então, ore, tenha misericórdia, contribua, ensine, testemunhe. Não se acomode com a igreja. Nós queremos, e é o sonho de todo membro de igreja, é ver uma igreja lotada de gente, né? Mas uma igreja lotada de gente transformada, uma igreja salva. A minha vontade, de fato, é que cada esquina tenha uma igreja, que cada bar se transforme numa igreja, que cada cinema se transforme numa igreja, e que a cidade inteira glorifique ao Senhor. Nós vemos muitas coisas em todos os lugares, muitos movimentos, muitos avivamentos, ou pseudo-avivamentos acontecendo em todos os lugares. Mas nós vivemos o hoje, o agora, o aqui, vendo as vidas que estão ao nosso redor sendo transformadas através do nosso serviço, servindo para transformar. Essa é a nossa missão, como igreja do Senhor, para que assim todos os povos sejam alcançados pela palavra de Deus, todas as nações sejam alcançadas pela palavra de Deus, e quem sabe nós possamos assim, muito em breve, num tempo muito breve, estarmos com Cristo na glória. Que assim a gente possa colaborar para que Jesus volte logo. Amém? Que Deus nos abençoe como igreja. E eu quero te convidar, nesse momento final de palavra, a se colocar em pé. Se colocou em pé, mas não sou eu que vou orar, não. É o nosso líder que aqui está, nosso pastor Felipe, que ele possa vir aqui para orar para nós, para que a gente possa, de fato, todos nós, que Deus possa derramar sobre nós motivações para servir. Motivações para servir em todas as áreas, em todos os lugares. Que nós possamos buscar dentro de nós os nossos dons, aquilo que está em nós, aquilo que Deus já colocou em nós, para que a vida das pessoas sejam transformadas ao nosso redor. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela palavra que foi ministrada pelo teu servo esta manhã. Muito obrigado, Jesus, porque ela veio ao encontro dos nossos corações. O Senhor é aquele que nos chama para servir. E servir ao Senhor é servir onde o Senhor espera que sirvamos. Quer seja debaixo dos holofotes, com o microfone na mão, quer seja no mais íntimo do nosso trabalho diário, nós queremos te servir. Então usa nossas vidas para a honra e glória do nome de Jesus. Usa nossas vidas para que o teu nome seja exaltado. Usa nossas vidas para que só a tua palavra permaneça no meio dessa geração perversa e corrompida. Queremos pedir que o Senhor nos use e que nos ajude para que missões sejam nosso estilo de vida. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém.